E a partir de agora a gente tem o prazer, a alegria de fazer um bate-papo com uma pessoa que a gente ama, assim, lá no fundo do coração, embora a gente se vê pouco, mas ainda bem que existem redes sociais, né, Lígia? Estou falando da doutora Lígia Arcuri, que há 38 anos exerce essa profissão belíssima de odontologia e também ela é ortodontista e sempre tem muito a nos ensinar, a compartilhar conosco, a trazer informações ricas. E, além de tudo, ela é serva do Deus Altíssimo, que sempre traz aqui a palavra de Deus também para nós. Bom dia, Lígia. Bom dia, para mim, como eu falei, mais uma vez é um prazer estarmos aqui, trazendo as novidades da odontologia e mais ainda estar aqui com você, que é no muito programa, bom. Espaço, né? Mulher. No Espaço Mulher, que é um programa onde tem grande repercussão na nossa cidade e que é amado por todos. Ô, Lígia, eu sempre repito e coisas boas a gente tem que repetir mesmo. Logo quando eu comecei o programa há 28 anos atrás, né, eu lembro que eu te convidei e você veio na maior prontidão. Nem era um programa famoso, começando ali com uma pessoa leiga, não era nenhum programa conhecido na cidade, mas você estava lá me dando aquele apoio. Você, se não foi você, a primeira foi Ed, de natação. Sim. Acho que foi uma ou outra. Eu sei que foi primeiro uma, depois a outra. Vocês duas foram as primeiras que eu entrevistei no programa Espaço Mulher. Estimulei você a fazer psicologia. Isso. Eu falei, faça, porque você tem tudo para ser uma boa psicóloga. Você sempre incentivadora, sempre aquela serva de Deus amorosa, que está presente conosco em momentos importantes da nossa vida. Obrigada pela sua vida. Graças a Deus por isso. Então, e como sempre você anda por aí viajando nos congressos. Aí eu ligo para lá, quero marcar agora só vai ter a agenda tal dia, porque Lígia está num congresso, está em São Paulo, está não sei aonde, está indo ficar com os filhos, é um filho que casou, é outro filho que ganhou bebê. Me conte essa história dessas viagens. Não, é isso. A gente sempre que pode está se reciclando, né? Que apesar da gente já estar querendo desacelerar um pouco da odontologia, mas é importante a nossa atualização, entendeu? Sim. E mesmo para nosso estado mental, isso, não é? O aprimoramento é sempre importante. É importante. E a gente está na fase dos filhos, casaram, estão fora, já voaram. Você tem 2 filhos? 2 filhos. E agora veio o primeiro netinho. Ah, então pronto. Agora sim. Como é neto. Esse agora netinho é lá em São Paulo. Em São Paulo. Então, sempre você tem que dar uma voadinha lá para ver o netinho. E aí, é isso aí. De vez em quando a gente tem que ir atrás dos amores da vida. Verdade. É importante, a vida profissional a dedicação, você sempre muito dedicada, mas a prioridade são os filhos, né, Lígia? Eu falo assim, que a odontologia, quem ama a odontologia é uma doença, porque a gente às vezes quer aposentar, mas eu gosto de exercer, mas eu gosto, e a gente precisa desacelerar com o tempo, né? E os pacientes também, a gente cria aquele vínculo, aquele amor. Vínculo. Não é? E você tem o dom de criar vínculo, viu, menina? Deus me deu esse dom. Ontem mesmo apareceu um paciente que eu tratei dele com 6 anos de idade. E hoje ele apareceu. Um homem já feito, com 30 anos, já com filhos e tudo. Meu Deus, aquela mesma carinha de 6 anos, porém um homem feito, né? Já pai de família. Igual como minhas filhas vão até você, a última vez quando Keren há pouco esteve aqui. Ela foi a sua primeira pacientezinha. Eu lembro, vou até contar essa historinha, gente. Coisas boas a gente tem que lembrar. E a gente vai ficando velha, a gente gosta de história, né? Então, eu lembro que eu fui lá procurar no prédio, o Centro Médico Odontológico, né? Fui lá procurar uma dentista, não te conhecia. Aí, quando eu não encontrei, eu estava descendo o elevador e pouquinho com um dentinho molinho para extrair. Uma coisa assim, estava doendo, alguma coisa que ela precisava ser atendida. Sim. Aí eu te encontrei dentro do elevador, você já estava indo embora. Você disse, não, vamos voltar. Aquilo, eu fiquei impressionada. Falei, o quê? Ela já ia embora, tinha terminado. E vamos voltar, eu vou atender. Aí nós voltamos, você abriu o consultório e atendeu, pronto, ali me conquistou. E nós estamos juntos até hoje. Interessante que eu extraí um dente recente de outro netinho, com uma gracinha, coisa mais Você tratou linda. De meus filhos com 6, 7 anos, hoje está tratando dos netinhos, 6, 7 anos. Quando eles estiveram aqui de férias em janeiro, lá vamos nós para a doutora Lígia. Gracinha. Você cuidou ali de Esteva, olhou o dentinho de Rebeca, olhou e foi bom demais. Mas assim, a vida é assim, né?
A gente planta Hoje e eu vai estou na colhendo. fase assim, outro dia eu fui convidado para o casamento de um dos pacientes, que era meu paciente desde 6 anos de idade, 7. E quando eu cheguei lá, depois eu soube que a noiva tinha sido minha paciente, tinha botado aparelho comigo. Mas eu fiquei tão feliz vendo os dois sorrisos radiantes. Olha. Os dois colocaram aparelho quando Gente, criança. isso aí não tem dinheiro que pague. É porque às vezes a gente não liga o nome da pessoa. Tipo assim, eu tenho vários pacientes Amanda. Sim. Aí é Amanda Alves, Amanda Carvalho, Amanda. Entendo. E aí a gente não sabe quais as Amandas a gente atendeu. E foi muito. Aí quando você chega lá pro casamento dele, que ele te convidou, você viu os dois foram seus pacientes quando eram crianças. Aí eu falei, olha esse sorriso aqui. É muito especial para mim, vocês dois, porque foram... Né? Você falando de sorriso, Lígia, fala aí para nós, antes de entrarmos no tema central de hoje, da importância de você cuidar da sua saúde bucal, dos seus dentes, cuidar como um todo, não somente quando tiver uma cárie, quando estiver doendo, mas fazer a manutenção diária para que haja sempre esse sorriso lindo, brilhante, porque afinal de contas o sorriso é o que chega primeiro. É o cartão de visita, eu falo, é o cartão de visitas. Você, quando sorri, você mostra quem você é. Se você pode estar com a roupa perfeita, a bolsa linda e maravilhosa, abriu a boca e não tem você cuidado coloca daqueles forte dentes, aí. O seu sorriso diz quem você é. Se tiver uns dentes eu chamo os escuros, pacientes para sujos, a responsabilidade da sua saúde bucal, em vez de se preocupar só com coisas fúteis, muitas vezes acham um tratamento caro, mas e compra uma bolsa cara, uma calça cara, entendeu? São os valores tênis que a caro, pessoa um sapato, tem. Justamente. Às vezes o dente está precisando fazer aquela manutenção ou então semestral. Trata só na parte da frente anterior e deixa a posterior toda acabada, entendeu? Então são questão de valores e tudo mais. Mas uma coisa que é positiva no brasileiro, que eu vejo, que mesmo pobrezinho, dificilmente você vê um desdentado, a não ser uma pessoa, um mendigo, uma pessoa de rua. E nessas viagens que eu faço, eu fico assim observando, na Europa mesmo, muita pessoa com dente feio. Na Itália, que eu vou lá na região da minha família, lá na Sicília, os velhinhos vão perdendo os dentes, vão ficando com aquelas falhas. E eu fico assim tão incomodada. Eles têm as condições financeiras, mas não dá aquele valor. Apesar de que tem a nova geração que não tem cárie. A geração nova. Mas os velhos, os idosos, são muito desleixados quanto a isso. E isso me espanta. Países desenvolvidos, né? Não tem essa cultura de cuidar dos dentes. Não. Um dia você me falou uma coisa que eu não esqueço, que a odontologia no Brasil desenvolveu tanto e é uma das melhores, se não é que é a melhor do mundo, né? Exatamente porque há um tempo atrás era o país dos desdentados. Mas então desenvolveu-se muito a odontologia para suprir essa carência, essa necessidade. Então hoje as novas técnicas estão aí bem, né? Nós trabalhamos com materiais de pontas, materiais da última geração da odontologia, que realmente são caros. Tem trabalhos da odontologia que realmente não tem acessibilidade. Né? Mas hoje tem uma prótese móvel, uma coisa mais barata, tem várias opções, que a pessoa não fica sem dente. A gente tem sempre uma opção mais barata para que todos fiquem então, com você dente. não precisa ficar preocupada, eu não vou porque o tratamento dentário é muito caro, porque existem várias opções. E a prevenção é o mais importante, porque se você previne, você não vai ter aquele desconforto no final da história, que é o que é caro, é o final. Gente, essa palavra é chave, prevenção. Prevenção, justamente. Porque o que fica caro é quando você deixa estragar demais. Claro, às vezes a pessoa, não vou porque eu não sei. Mas quanto mais você deixa passar, mais o problema aumenta. Isso aí tudo falando, sério, né, Lígia? Né? Então, o importante é visitar o seu dentista de quanto em quanto tempo? Olha, o ideal é de 6 meses. Principalmente as pessoas, que eu irei até falar, as pessoas idosas, pessoas com doenças sistêmicas. Porém, você indo uma visita anual, já está de bom tamanho, está ótimo. Porque se você não acha nada, ótimo, faça uma limpeza, uma prevenção, uma aplicação de flúor, pronto, está ótimo. Você vai mantendo seus dentes. Entendeu? O segredo é não deixar acumular, é o que eu falo para os pacientes. Não deixar acumular. E a higiene bucal diária. Com certeza. Com muito cuidado. Com certeza. Com muita atenção. Com certeza. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Nós vamos para o nosso apoio cultural, que já está ali, né? O Jonas está nos chamando para entrar nesse intervalo. E você que está ouvindo a gente pelo rádio 87,9, mais uma vez, eu incentivo você aí para as redes sociais e mandar perguntas, fazer comentários. Eu quero saber que você está aí do outro lado
nos acompanhando. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já com a doutora Lígia Arcuri, porque o tema central de hoje é as novas descobertas sobre Alzheimer ligado à doença bucal. Muito bem, voltamos já. O Espaço Mulher volta já. 10h23. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé. Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Você está ouvindo Espaço Mulher. Olha lá, já está lá na tela. Estamos de volta, gente, hoje com esse bate-papo que, além de muitíssimo informativo, riquíssimo, é assim, emocional, um encontro emocional, porque tudo que nos remete a tempos atrás, à infância dos nossos filhos, a momentos assim que marcaram nossas vidas, fica aquela memória boa, né, Lígia? Com memórias certeza, boas. Com A gente certeza, deve sempre criar memórias boas nas pessoas, né, Lígia? A gente passa por essa vida por tão pouco tempo, a vida é tão curta, tão rápida, que devemos nos esforçar a criar boas memórias nas pessoas. E dar valor cada vez mais a esse momento. Isso, né? Valorizar cada momento. Ixi, né? é bom demais. Eu amo esses contatos, né? Nosso Jesus nos ensinou a nos relacionar, ele foi o maior exemplo, ele ia ao encontro das pessoas, ele veio até nós. E a gente também precisa ter essa abertura, esse desprendimento de ir até o outro, né, Lígia? Trocar nossas ideias, nossos problemas, nossas emoções, nossas alegrias. Sim. Tudo é um complemento da vida, né? O ser humano é um ser relacional e Jesus deixou bem claro que nós devemos cuidar dos relacionamentos, criar relacionamentos e cultivar. Muito bem, Lígia. E aí hoje a gente está aqui, gente, aprendendo muito com a doutora Lígia, ela que é odontóloga e ortodontista. E ela atende ali há 38 anos, sempre ali no Centro Médico Odontológico. São quase 40 anos aqui em Conquista, né? Mas de profissão você já tem 40 anos. 40 anos de profissão, Meu Deus, é uma vida. É uma vida. Uma paixão, né? Posso escrever um livro sobre o que é a odontologia na sua vida. Sim, e você, como sempre, está indo buscar mais informações, mais conhecimento, se aprimorando, de vez em quando. Agora, ultimamente, está mais cuidando da família dos filhos de Curtindo, mas sempre que eu ligava, a doutora Lígia está fazendo uma pós lá em São Paulo, não sei o quê, para trazer informações para cuidar melhor de nós. Olha, essa semana, tem mais ou menos uns 15 dias, a 20 dias, que nós recebemos um post
no grupo de odontologia, que eu tenho vários, não só aqui de Conquista, mas de Salvador, do Brasil. E aí a notícia era: pesquisas emergentes sugerem que a doença de Alzheimer pode estar ligada a um culpado inesperado, a doença gengival. Aí todo mundo ficou em alerta, querendo saber, muitos pacientes mandando post para mim, querendo saber se era verdade e tudo mais, né? E aí, muitas pessoas, Rosa, ainda não sabem o que é doença de Alzheimer. Sim, e aí então, eu vou dar uma pincelada rapidinho, que é chamada DA. Sim. É caracterizado por uma afecção neurodegenerativa progressiva, ou seja, neuro ligada ao cérebro, né? Irreversível, que a priori é a perda de memória recente. E com o passar do tempo, a memória total, né? Inclusive, vários distúrbios cognitivos apresentado. Então, começa com a perda gradativa da memória recente. E depois vai aumentando, evoluindo. Porque vai ter nos estágios e aí vai evoluindo, você pode perder. E começa a comprometer também a parte cognitiva. E aí é um dos maiores desafios a serem enfrentados pela saúde pública, não só do Brasil, mas de todo o mundo, mundial, né? Então, é uma preocupação... desafio, né? Uma preocupação de todas as especialidades, né, Lígia? Justamente. Então, ele foi caracterizado pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer, que leva o nome da doença, em 1907. Olha, tem muito tempo que ele descobriu-se. Eu sabia que tinha muito tempo, mas não sabia que era 1907. Então, um médico chamado Alzheimer, né? Justamente, que é um médico alemão. Né? Então, por isso que deu o nome da doença, o nome dele. O nome dele, porque foi ele que descobriu. Geralmente surge a partir dos 60 anos, mas a gente já está vendo casos de pessoas com 50 anos já desenvolvendo. Com alguns sintomas da Alzheimer. O diagnóstico precoce por estágios é importantíssimo, né? E aí vem a deixa de odontologia, o controle das bactérias anaeróbicas, gram-positivas e gram-negativas por meio da higiene bucal. Então é preciso ter esse controle dessas bactérias gram-positivas e gram-negativas que fica lá morando na boquinha. Depois então, eu vou explicar esse controle. Justamente. Porque já existem estudos que mostram que essas bactérias podem migrar para o cérebro. Não só para o cérebro, mas para o coração, para rim, as articulações. Então, cuidar da saúde bucal não é uma opção. Não. É porque assim, Rose... É uma ordem. Antigamente, a boca não era valorizada. Apesar de todos os dentistas falar que a saúde começa pela boca, muitos médicos não se atentavam para isso. Achava que a boca era uma coisa... Que só o dentista cuidava. Agora, os médicos de outras especialidades estão... Então, hoje, existe uma multidisciplina. Sim. O neurologista me manda um paciente que está com problema de apertamento, bruxismo, dores de cabeça, que eu resolvo com uma placa. Resolvo com um tratamento de Então, um problema até psicológico também, que é o caso da ansiedade, o bruxismo, noites mal dormidas, pode estar ligado à saúde bucal. Justamente. Hoje você vai no otorrino fala, abre a boca, olha, se você tem... Às vezes a pessoa está com dor no ouvido e ele acha que é o ouvido e não é dente. Entendeu? Então, essa multidisciplinaridade é que está levando a essas descobertas. Buscas. Justamente. Hoje, por exemplo, você vai no gastro. Sim. Eu estou com mau hálito. Mas ele faz o tratamento todo e continua o mau hálito, porque o problema não é do estômago, é bucal. Você está entendendo? Entendo. E aí é nessa busca que eles vão nessa associação, né, de qualquer órgão do corpo com a saúde bucal, é que se está dando mais atenção à boca. E aí, várias universidades têm estudado, olha, eu anotei aqui a Universidade da Califórnia, da Oxford, a de Nova York, aqui a USP tem feito, ontem eu vi trabalhos da USP, de outras faculdades federais, pesquisando sobre doença bucal e Alzheimer. Então, a busca dos cientistas está muito grande, entendeu? Porque
todos querem uma solução para o Alzheimer. Quem conseguir primeiro fica Todos milionário. estão correndo, né? Buscando as causas para também, depois das causas serem bem definidas, buscarem e acertarem, o importante, no tratamento, né? Então, isso aí é uma pontinha do iceberg. Sim. Né? Então, mas eles, tudo que leva a um começo, eles vão pesquisar. Então, o cientista descobriu a presença da bactéria Porphyromonas gingivalis, uma bactéria responsável pela periodontite crônica no cérebro de pacientes falecidos com Alzheimer. Isso é muito importante. Então, eles fazendo os estudos, descobriu vários pacientes que morreram fazendo a biópsia, né, morreram com Alzheimer, descobriu que todos tinham essa bactéria. Justamente, que então, é da periodontite crônica, que é a inflamação, né? crônica. É uma inflamação gengival generalizada e que não tem controle. Entendeu? Às vezes fica crônica, a pessoa tem aquilo o tempo todo e fica engolindo aquelas bactérias o tempo todo ali. Tem pessoas que têm lá aquela inflamaçãozinha na gengiva e não dá muita atenção. Justamente. E precisa ser resolvida. E então, os pesquisadores descobriram em camundongos, olha só, porque começa a fazer as pesquisas em animais, né? Que foram infectados com essa bactéria. Ela colonizou o cérebro dos camundongos e desencadeou a produção de uma proteína que chama beta-amiloide, que é essa proteína que fica acumulado a beta-amiloide de quem tem Alzheimer. Que vai acumulando essa proteína no cérebro e é isso que faz as pessoas ficando dementes. Justamente. E aí, o que essa descoberta fez? Fortaleceu a hipótese de que a doença pode ter origem infecciosas em vez apenas de distúrbios neurodegenerativos. Então, não é só distúrbios neurodegenerativos. Só procurando na cabeça e tem coisas a mais. Em outros locais. Isso é muito importante. Sim, muito importante. Essa descoberta, entendeu? Sim. Para o mundo. Então, a alerta, a partir de agora, todos estão já alertas para entender que pode estar havendo, né, essa infestação de bactérias. Não somente bucal, mas quem sabe até outras, né? Justamente. Mas é porque nesse estudo foi descoberto essa bactéria que só tem na cavidade bucal. Olha, é uma bactéria que só mora ali na cavidade bucal. Justamente. Porphyromonas gingivalis. Ela só está dentro da gengiva. Entendeu? A moradia dela é ali. E todos os portadores de Alzheimer nesses estudos tinham essa bactéria. Justamente. Aí eles alertaram. Tem até um estudo que fizeram num grupo de freiras no convento que elas aceitaram. E durante 20 anos fizeram esse estudo com elas e depois fizeram, as que morreram, fizeram as autópsias para o estudo. E as que estão vivas, eles fizeram um estudo que foi fazer ressonância do cérebro para ver as mudanças. E aí que vê o acúmulo dessa proteína que eu te falei. Então, descobriu que existe esse acúmulo da beta-amiloide no cérebro dessas pessoas que tinham esse tipo de infecção bucal gengival. Justamente. Gente, é interessante. É bom lembrar que esses estudos, gente, não é assim 1 ano, 2, 3, não. É 20, 30, 40, 50 anos. Olha, e outra coisa. Com um grupo fechado, um grupo específico. Tem 15 anos que não sai nada assim novo a respeito disso aí, mesmo eles pesquisando. Então, quando sai uma coisinha, toda a mídia fica sabendo, então, né? A gente tem ouvido demais, né, vídeos de médicos explicando sobre as causas do Alzheimer, né? Eles estão todos preocupados, pois né? Então, essas enzimas tóxicas das bactérias é que altera esses processos cerebrais. E aí, muitas vezes, os diagnósticos de Alzheimer, de demência, não estavam ligados a alterações de infecções. E com o aparecimento disso aí, estudo, já acende uma luzinha ali. Entendo. Estão ouvindo aí, ouvintes? Antes não existia essa ligação do Alzheimer com doenças infecciosas bacterianas. Bucal. Não existia essa associação. E agora, recentemente, surgiu essa novidade, não é? Ô, Lígia, eu gostaria que você falasse também. Você deu aí uma rápida explicação do que é Alzheimer e eu queria que você explicasse também por que os profissionais de saúde do mundo inteiro estão debruçados sobre esse tema e tão preocupados sobre essa prevalência, sobre o número
altíssimo de pessoas que estão sendo acometidas pelo Alzheimer e a prevalência é mais em homens ou mulheres. Tá. Fala aí para nós, para a gente entender melhor, porque prevenir é melhor do que remediar. A gente, quanto mais sabe de um assunto, gente, a gente vai buscar os recursos, buscar fazer o que é possível. Olha, atinge mais as mulheres. Infelizmente, nós estamos no grupo de risco a partir de 60 anos, né? E nós temos 50 milhões de pessoas no mundo que vivem com essa doença. Você sabe o que é isso? E outras demências, né? Até 2030, é previsão de 74 milhões. Ou seja, até 2030, daqui a 5 anos, vamos aumentar mais 24 milhões. Meu Deus. E até 2050, 131 milhões. De então, pessoas, isso é um caos para a previsão dos mundial. estudos. É um caos, porque não haverá como... Não só quem cuide... Não quem haverá trata, cuidadores suficientes. Não haverá profissionais suficientes para tratar. Não. E essas pessoas que... Esse número tão altíssimo ficará à mercê da sorte. E outra Por isso que é importante a prevenção. Prevenção. Olha, na nossa família, nós temos um exemplo. Minha mãe desenvolveu Alzheimer a partir tem 8 anos. A partir de 60 anos, 70? Não, minha mãe já foi 80 anos. 80. Foi 80 anos. Minha mãe vai fazer 90 anos e ela tá... Mas ela tá bem. Por quê? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que é um diagnóstico precoce. Importante ter um diagnóstico então, precoce. Minha irmã que mora com ela notou comportamentos estranhos dela. Sutis, né? Que a família tem que... Só quem convive é que percebe. E os familiares têm que ser atentos, né, Justo. Lívia? Então, como a gente tem uma família de médicos, eu tenho essa irmã que mora com ela, que ela mora com a minha irmã, é dentista. Então, a gente acendeu essa alerta. E nós tínhamos tido um caso recente de uma tia que tinha diagnosticado com demência. Só que foi uma demência muito violenta, que chama Corpus de Levy, que ela não teve muito como ser protelada a doença, porque foi uma coisa muito assim, 2 anos ela perdeu completamente a memória. Porque existe vários tipos de demência, não é só Alzheimer, né? Essa que você falou mesmo para mim é diferente. Depois de muita pesquisa, descobriu que a dela era Corpus de Levy. Olha só. Mas a mente dela já estava tão assim... em processo adiantado de demência, que ela não teve jeito. Em 2 anos, ela perdeu completamente a mente. Já tinha que idade? 80 anos também. Sim, então, a partir dos 80 é mais... Né? Minha mãe, ela tá, assim, bem demais, porque já tem 8 anos, ela tá com a medicação, agora ela entrou com outra medicação, e ela tá bem, graças a Deus. A memória posterior dela... toda ela lembra. Ela lembra do novo. Mas ultimamente, do que aconteceu, até algumas coisinhas do novo, ela lembra. É interessante que a memória recente é que é mais prejudicada. Ela né? não tem. Então, por exemplo, da mesma hora que ela fala dos filhos, dos netos e tal, eu coloco o remédio aqui, aí ela olha pro lado e vira, ela pergunta, esse remédio é meu? Mãe. Passando 5 minutos, ela pergunta, esse remédio é meu? Então, o que está acontecendo no momento é que é mais difícil guardar, né? Agora o que... Então, a partir daí, eu comecei a ver muito post, muita coisa de neurologista falando sobre Alzheimer. Que me interessou, porque minha avó teve, minha mãe, eu falar, é genético, é hereditário, qual o comportamento, o que nós temos que mudar, isso, aí acendeu uma luzinha na minha mente. Aí entendeu? você está buscando mais e mais conhecimentos, justamente, porque por causa da minha mãe e também prevenção minha, das minhas irmãs, pacientes. Das minhas primas, porque minha avó teve. Olha... Minha avó materna e minha mãe teve. A gente poderia dizer que é uma doença também, como muitas outras, multifatorial. Justamente. Porque tem o fator genético presente, né? Mas diz que esse daí só é responsável por número pequeno. 10%. Então o fator genético não é mais proeminente, não é? Diz que é mais assim... comportamental, alimentação, a parte cognitiva que eu ia falar, a cognição, trabalhar muito. Por exemplo, eu fiz aqui uns anotações escritas à mão. À mão. Isso porque
A neurologista que eu estava, a cientista neuro que eu estava escutando, ela estava falando, Isso. escreva à mão. Escreva Aí eu pensei em à mão. digitar e imprimir. Então, Falou, não, digite. então essa faça à parte mão. cognitiva tem que ser estimulada. Que todos o córtex do cérebro é trabalhado, todos Quando os a gente lados escreve. quando você escreve. Oba, eu amo escrever. Pois é, e diz que grava. Você grava Escrever, viu, 90%. gente? Não é digitar. Não é digitar. Escrever. Disse assim, quando você lê... Não, você assiste um vídeo, você grava 50%. Sim. Entendeu? Quando você escuta e está prestando muita atenção, é 70%. Agora, Você quando guarda. você escreve, é 90%. Gente, que maravilha. Ouviram aí pessoas que gostam de dar palestras, pregações, Pois é, que só meus tá ouvintes. na inteligência artificial. Isso, paremos com isso, de pegar tudo pronto lá da inteligência artificial. Escreva a mensagem que você vai dar. Eu entreguei uma palavra esse final de semana, no sábado. Eu escrevi folha por folha. Isso. E é interessante que isso é verdade. A gente lembra aquilo que a gente escreveu quando a gente está falando. Lembrem, eu gosto de escrever assim, com cores de caneta diferentes. Isso, Preta, grifa. vermelho, grifo. Rosa, Faço eu faço um balãozinho. isso direto. Quando eu vou fazer uma palestra ou quando eu vou pregar alguma Sim. coisa, eu faço questão de escrever. Porque enquanto eu estou escrevendo, eu estou gravando. Sim. Muitas vezes eu lembro da página, daquelas. Desde quando eu era estudante que eu fazia isso. Lembrar, na hora da prova, eu lembrava da página do livro. Entendeu? Então, Porque eu escrevia. gente, nós estamos conversando aqui, ouvindo a doutora Lígia Arcuri, ela que tem se aprofundado em vários estudos, dentre eles as causas do Alzheimer e também o tratamento precoce, não é? Como prevenir. E ela está aqui agora nesse ponto falando dessas dicas, vamos dizer assim, de prevenção, que é estimular a parte cognitiva, também cuidar da alimentação, ela vai falar um pouco mais sobre isso, e da saúde bucal. Nós vamos para o nosso intervalo, mais uma vez, de apoio cultural, e a gente já volta para os nossos minutos finais, quando a gente vai dar um fechamento, entre aspas, porque esse assunto é muito vasto. E possivelmente ela virá para a gente dar continuidade nesse tema, porque está sendo um tema muito atual. E a gente precisa aprender, nos informar para a gente prevenir. E você que quer fazer alguma pergunta, fica à vontade, fazer um comentário. Vamos lá para o nosso intervalo, a gente volta já já. Eu vou... O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol, com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 34 24 66 83, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher. Muito bem, voltando aqui com a doutora Lígia Arcuri, prosseguindo aqui em mais informações sobre como cuidar, ou seja, prevenir, para a gente adiar ou até mesmo interferir nessa questão do Alzheimer, né, Lígia?
Olha, Rose, voltando ao problema da doença periodontal e doença gengival. Muitas vezes você começa com uma inflamaçãozinha boba e que você não dá atenção. E isso vai evoluindo. A periodontite crônica que eu te falei é quando já atinge a parte óssea, atinge os tecidos de sustentação do dente. Então, muitas vezes a pessoa perde o dente bonzinho, sem cárie, sem lesões, mas por problema periodontal. Isso a gente vê muito em idoso. Então, o idoso, eu falo sempre para os meus pacientes, aqueles que têm diabetes, que têm problemas cardíacos e outros problemas renal, problemas neurológicos, tem que estar de cada 6 meses no dentista para fazer uma limpeza. Averiguando, vendo, né? Fazendo limpezas. Para que não possa pegar essa doença periodontal. Entendeu? O diabético, principalmente, ele diminui a irrigação sanguínea da gengiva, aumentando a proliferação das bactérias. O problema todo é isso. Então, quem é diabético tem que estar sempre limpando os dentes. Entendeu? E essas bactérias que estão lá, naquele espaçozinho de inflamação, eles podem migrar, como eu te falei, para o coração, causando endocardite bacteriana. Só abrindo um parênteses aqui, ó. Na endocardite bacteriana é causado, já foi confirmado que problema bucal. Então, problema de coração, viu, gente? É causado por problema bucal. Tem uma bactéria chamada Streptococcus viridans, que só existe na boca. E essa bactéria é inofensiva na boca, porém ela desce pro coração, ela provoca endocardite. Porque ela gosta do endocárdio, ela gosta de morar no endocárdio. Olha, gente. Que é a parede. Conhecimento é tudo. Tem que ter esses conhecimentos pra gente envolve o coração. Entender por que tem que fazer limpeza bucal. Justamente. Não somente a limpeza diária em casa, mas a limpeza profissional. Justamente. Semestral. Não, a higiene 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, né? E mais essas 6 vezes. Que é aquela limpeza mesmo, que o médico vai lá, tira coisa que a gente nem sabia que tinha lá. É interessante, a gente acha que tá 100% com a ver. Tem lá um tártaro, tem lá placa bacteriana, aquela plaquinha que você não conseguiu tirar com a escovação, nem com fio dental, parece que fica lá grudada. Ô, Rose, outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Por exemplo, em pacientes idosos, por exemplo, eu atendo pacientes com demência e com Alzheimer. Sim. E eles, como eles faz parte do passado, eu mando ele cuspir, ele cospe direito, tudo que eu mando fazer, fica com a boca aberta, não me dá um pingo de trabalho. Por quê? Porque ele já me conhece. Então, a figura daquele dentista que acompanha seus pais, seu idoso, é importante. Não pode ficar mudando. Mudando, porque eles criam vínculo, nós criamos vínculos. E faz parte do passado. Faz parte. Minha mãe, que está com Alzheimer, quando vai no dentista, ela age como um paciente normal. Porque é sempre a mesma pessoa. Justamente. Não é bom, olha que dica maravilhosa, não é bom ficar trocando de dentista. Isso, porque é importante esse acompanhamento. Quando eu falo não é bom trocar, assim, desde que você tenha, desde cedo, que você tenha confiança. Justamente. E que tenha toda essa expertise. Mas se você está com um dentista que não está atendendo suas necessidades, tem que trocar. Agora, outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte. Eu tenho uma paciente que ela é minha prima. E aí, há uns 5 anos atrás, ela estava muito esquecida. E ela falou, Lígia, eu estou esquecida e tal. Eu falei, procura logo um médico e tal. E aí, ela sumiu do meu consultório uns 2 anos, depois ela voltou. E quando ela voltou, eu falava uma coisa com ela, Rose, e ela virava aqui e esquecia. Lígia, o que mesmo que você falou? Aí eu falava, repetia de novo. Eu cheguei para uma prima, outra prima, sobrinha dela, falei, olha, leva fulana em um neurologista, porque ela não está bem. Não está bem. E aí, mas não, minha tia está bem, não sei o que. Eu falei, não está, porque eu falei, eu conheço ela, é minha paciente há anos, eu falei uma coisa, a mesma coisa eu falei 10 vezes. Olha só, quando é um profissional consciente, você não fica focado só na sua especialização. Você é dentista, mas você já ficou atenta à parte neurológica. Justamente. Aí, o que aconteceu? Ela, depois de 2 anos, ela esteve lá no meu consultório. E ela, Lígia, você não vai acreditar, eu estou com Alzheimer.
Ela tinha ido. Já estava dando porque sinais. o filho levou. Mas, gente, eu falei para ela há 5 anos atrás. Se ela tivesse ido há 5 anos, ela já estava com a medicação, já estava. Sim, usando todos os recursos. E quem descobre que está Alzheimer é aquela pessoa que convive com você. E Entendeu? tem que estar bem consciente para fazer esse enfrentamento, que tem pessoas que negam, né? Filhos negam, não, minha mãe tá boa, não. Tá boa. Aí um filho fala pro outro, você tá percebendo que minha mãe tá assim? Não, tá nada, eu tô lembrando de um caso aqui. Não, impressão sua. Não. Tem que ter coragem para enfrentar. Isso. Tá mesmo, vamos buscar. Porque tem teste que se faz para ver, entendeu? Minha mãe, quando foi, das 5 perguntas que o médico perguntou, ela errou todas. Olha aí. Tipo assim, quantos filhos ela tem? Ela demorou, depois ficou enrolando. Qual é o nome, não sei o quê? Coisas básicas. Então, só o neurologista vai saber quais perguntas fazer. Porque ele tem um olhar diferenciado, né? Uma escuta diferenciada. Muito bem, Lígia, o que mais você tem para falar para a gente sobre prevenção? Né? Prevenção. Porque nós já demos uma aula, estamos aqui recebendo uma aula, um show aqui, um banho de conhecimento. Mas é importante a gente focar na prevenção. Ela já falou bastante aqui sobre a observação, a atenção, ficar ligado, né? A família, o profissional tem que estar ali e escutar o que o profissional de falar. Olha, a prevenção, ontem eu escutando a doutora Rosângela Haider, que é uma cientista, que a mãe dela teve Alzheimer e começou a estudar por causa da mãe, que ela era outra profissão e foi ser médica neurologista para estudar. Olha que interessante, acontece advogada. Muito isso, né? Pois é, aí ela fala, a proteção cerebral se dá pelo um sono bom, sono de qualidade, restrição de álcool, fumo, cigarro, açúcar. Açúcar é polêmico. Açúcar, tem muitos profissionais dizendo que ele é altamente inflamatório, diz que inflama o cérebro, né? Mas não vou entrar nisso, porque ainda está muita polêmica isso, né? Mas tudo em excesso, né, Rose? Não é o açúcar. Você tomar uma coisinha, você ou comer só dá o açúcar. um pudinzinho no final de semana. Não é assim também ser radical. Não. Mas aquela pessoa que fica o dia todo chupando uma bala, por exemplo. Eu conheço pessoas que já levam bala na bolsa, no carro. Nem o dente que aguenta. Nem o dente aguenta e o cérebro também. Atividade física, né? E boa alimentação. Boa alimentação entra tudo isso que eu te falei. Isso. Frutas, verduras, verduras com frutas com as vitaminas, né? Principalmente as antioxidantes, as vermelhas. Frutas vermelhas, gente, aquelas coloridas. Todo alimento vermelho é antioxidante, né? A beterraba, o repolho roxo, as uvas, tudo, morango. Sim. Escrever à mão, as atividades cognitivas. Sim. Fazer bordados, pinturas, estudar um instrumento novo, diz que isso é aprender uma língua nova, porque estimula. Eu conheço um que está fazendo 3 cursos de inglês, você acredita? Eu, pelo menos, eu ainda toco meu piano, eu falo, gente, vou aqui treinar meu cérebro. Aí vou pro piano, um instrumento, ou seja, estimular ao máximo o nosso cérebro. Fazer... Não é você ser um piano, eu tô falando piano, instrumento, não é você ser um virtuoso. É você, a mente tá trabalhando para aprender algum coisa. Isso, é fazer ginástica para o cérebro. Justamente. Né, que pode ser numa escola especializada, vou até fazer uma propaganda aqui do Supera, pode ser lá no Supera. Eu tenho uns pacientes que estavam começando a esquecer e tá nesse Supera. Ginástica para o cérebro. Muitos exercícios, jogos que estimulam a mente. Isso. Então, tudo isso que a doutora Lígia está falando para prevenir, porque repete aí essa prevalência que vai existir nos próximos anos. Ele é muito importante dizer, daqui para o ano 2030 vai ter um aumento de 24 milhões de pessoas. Meu Deus. Com Alzheimer. Segundo os especialistas, eu tenho ouvido que vai haver tanta gente com Alzheimer que não vai ter profissionais suficientes. 70% das demências, eu estou falando assim, 50 milhões de pessoas com demência. Porém, 70% dos casos são de Alzheimer. Gente, nosso tempo está findando. Então, você já rapidamente deu uma pincelada aí nas medidas preventivas. Vamos repetir? Olha, cuidar da alimentação. Sono bom, adequado, nada de calar. Restrição de álcool, fumo, açúcar, demais, todas as coisas que... Atividade física, que hoje diz que é o... Número 1. Boa alimentação e atividades cognitivas. Gente, muitas vezes as pessoas mais idosas, elas não
prioriza aquele som de qualidade. Então, quem cuida desse idoso, quem tem algum idoso em casa, deve também zelar pelo som desse idoso. Vamos supor que o vovô mora com os netos adolescentes. Evite barulho para o vovô dormir direitinho, a vovó, né? Porque às vezes os adolescentes ficam ali na tela, ouvindo filme, série até tarde, e atrapalha o som do vovô, faz barulhos dentro de casa. Então é importante o som de qualidade. Estamos realmente chegando ao final. Suas palavras, suas considerações finais. Não, é isso. Que tem muita novidade surgindo. Sim. O primeiro remédio foi lançado nos Estados Unidos. Só que as vacinas, diz que até junho, em 2026, aqui no Brasil, vai uma vacina para Alzheimer. Tem medicamentos que diz que medicamentos novos que estão vendo... por exemplo, a vacina da herpes zoster, que é bom para Alzheimer. Muitas coisas novas surgindo, que a gente tem esperança que vai ajudar, né? Enquanto isso, vamos prevenindo. Prevenir e não esqueçam da saúde bucal. Isso. Porque uma bactéria lá na boca pode estar inflamando o nosso cérebro. Impressionante isso, né, Lígia? Lígia, obrigada pela sua participação aqui hoje. Gente, isso aqui foi uma aula de faculdade. Uma aula assim, de pós-graduação de odontologia. Muita informação no tempo só, mas... Muita informação. Você conseguiu aí, né, dar uma pincelada. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Deus te recompense. Agora vamos, no nosso minuto final do programa, orar. Ele vai colocar a vinheta e eu quero que você faça a oração com o servo de Deus, agradecendo tudo que Deus tem nos dado, inclusive esse conhecimento científico, né, que chega até nós para nos ajudar a viver melhor. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque estamos aqui trazendo informações tão importantes, Senhor, para a nossa comunidade. Quero te pedir uma bênção especial em favor de Rose, que ela continue assim, essa mulher forte, maravilhosa e temente a Deus, Senhor. Dá um resto de dia na tua presença, abençoe todos os ouvintes, para que tua mão protetora está com todos eles. Nós te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E antes da gente despedir, eu vou aproveitar aqui para lembrar que dia 17 de maio nós estaremos lá na Peniel. Vai ser a festa do Desperta Débora, 28 anos do projeto Desperta Débora. Um carinho para todos os penielenses, família penielense que você faz parte. Isso, estão lá trabalhando para a gente ter um grande encontro de mães intercessoras, levantando uma geração, compromisso, dia 17 de maio, lá na Igreja Batista Peniel. Meu carinho para nossos irmãos da Peniel. Agora a gente se despede, prometendo voltar amanhã, se Deus permitir. Continue com a gente, porque está chegando um campeão de audiência, Debate Melodia com Gila Elson e convidados. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. O espaço